Agora esta chamada está sendo gravada. Amém, meus amados. Vamos orar. Paizinho querido, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos diante do Senhor, como filhos, como família, como igreja, com o nosso acesso permitido, liberado pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, é que nós, nessa noite, queremos nos render ao Senhor e nos render à Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, que ela venha cumprir o seu propósito em nossas vidas, que ela possa nos conectar. Teu Espírito que habita em nós e nos conecta como um corpo ajustado, possa fazer isso nesse momento, trazendo conexão, revelação, mudança, transformação em nossas vidas e na nossa mente. Para a glória de Jesus Cristo, que todo e qualquer tipo de interferência, seja de qual procedência for, natural ou espiritual, tudo que tenta se levantar contra o teu propósito, nós já sabemos, pelo nome de Jesus, que já está totalmente falido, Senhor. Nós só confirmamos isso no mundo espiritual, levantando as nossas vozes, proclamando a vitória de Cristo sobre tudo e todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos começar, Amém, glória então? a Deus. Vamos lá. Aula 2, Evangelho da Salvação e Evangelho do Reino. Só para relembrar um pouquinho a aula passada, tá? Dar uma breve passada aqui sobre o que nós falamos sobre o Evangelho como essa peça central da mensagem bíblica. Então, ela é central, ela é esse equilíbrio. Então, ela não pende nem para o legalismo, nem para o relativismo. Então, nem para a religião, nem para a irreligião, vamos colocar assim, né? Que seria o relativismo, o liberalismo, todos os ismos que você achar. O Evangelho, ele é algo diferente, ele é essa terceira via, é o relacionamento de Deus com Deus pela graça. Por isso ele é singular e nós precisamos saber comunicá-los, né, sem distorção, mantendo uma mensagem fiel e nítida. Algo que nós entendemos, só relembrando a nossa igreja, sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho da Salvação, por isso até que o tema é esse, mas eu sei que é uma coisa óbvia, mas eu quero enfatizar aqui novamente. Não existe Evangelho do Reino sem Evangelho da Salvação, e vice-versa, ok? Então, nós entendermos que a Bíblia ela relata sobre os dois, apesar de distintos em suas aplicações, se trata de um mesmo evangelho quando você olha o todo. Porque não existe um sem o outro, não existe reino sem salvação. Amém? Quando eu falo de reino, aqui, queridos, não estou falando de governar, porque quando nós começarmos a falar sobre o evangelho do reino, nós vamos falar sobre governar. Amém? É outra coisa. Governar no reino é outra coisa. Mas o evangelho da salvação, ele é a porta de entrada no reino. Por isso que você vai ver de forma intercambiável nos evangelhos, falando às vezes sobre reino e salvação, e às vezes o contexto é o mesmo. Não significa que seja sempre a mesma coisa. Mas não podemos achar que é um separado do outro. Amém? Então, nós precisamos compreender isso aí, que é um todo. Na verdade, quando a gente fala de evangelho, é um todo. Então, nós fazemos a distinção para a compreensão e que, de fato, eles têm abordagens diferentes, aplicações até mesmo diferentes, mas quando a gente vai falar do evangelho do reino, a gente vai falar sobre a questão de governo, tá bom? Mas não dá para pensar que alguém que foi salvo, uma aplicação mais simples aqui do Evangelho de Salvação, que nós precisamos entender que ele é muito mais complexo, apesar de parecer simples, não é tão simples assim, porque ele é muito profundo. O Evangelho da Salvação é muito profundo, muito profundo. Então, nós precisamos compreender que essa pessoa, né, mesmo que lá na frente, falando sobre governo, ela não venha a governar, não significa que ela não está no reino. Que quando a gente fala de reino de Deus, é o reino que está sendo estabelecido agora e que virá completamente, mas todo aquele que for salvo, de alguma forma ele vai participar. Quando nós falamos do evangelho do reino, nós vamos definir como essa pessoa que foi salva vai participar. Então, são coisas distintas. Queridos, isso é um ponto de atenção, porque eu já tenho visto hoje nomes e pessoas levantando esse ensino do Evangelho do Reino aí que tem que ter cuidado, mas já com distorção. E a distorção é exatamente porque não há essa compreensão do todo. E aí fica arriscado, algo que é tão poderoso, tão maravilhoso, pode ficar distorcido. A gente tem que ficar atento a essas movimentações, entendeu? Porque, para muitos,
Eu já tive esse relato de várias pessoas falando que ali na igreja foi onde começaram a entender, compreender sobre isso, onde ouviram isso, nunca tinha ouvido falar, né? Então, o não entender ou nunca ter ouvido é ruim. Então, é muito bom quando você tem acesso a essa compreensão e esse tipo de ministração. Mas também entender da forma errada é o que eu sempre falo, eu fico sempre voltando ao mesmo ponto, né? Mas acredito que esse ponto é um balizar para nós. Entender que nós precisamos compreender da forma certa sempre, para não fazer que algo que é bom se torne algo distorcido e, e ruim. E em vez de ser benéfico, se torna algo que pode trazer muitos malefícios. Amém? Amém, meus amados? Falem comigo, tá? Amém, amém. Vamos Amém. lá. Essa aula de hoje, ela vai ter, assim, um aspecto mais prático. Então, como nós falamos muito do Evangelho na aula passada, e aqueles que não assistiram depois vão poder assistir, sobre o que é Evangelho, sobre o que é essa mensagem, ela, de forma completa, o que ela é, né, que ela mostra, que nós vamos ver aqui, ela mostra toda uma história de um plano, um projeto de Deus de redenção, todo o cosmos. Então, agora nós vamos fazer isso de forma bem prática. Isso aqui é uma forma que você pode apresentar, expor e entender o Evangelho. Então, isso é muito importante. Eu até falei para os irmãos que é um dado, assim, preocupante, que a maioria dos cristãos, e às vezes, e uma pesquisa, eu não posso falar que essa fonte é uma fonte correta, infelizmente eu não busquei, porque também isso é muito difícil, mas uma fonte, enfim, e eu até posso pensar que isso é muito provável, fala que a maioria de líderes e pastores não consegue expressar de forma clara o que é o plano de redenção ou plano de propósito de Deus na redenção. Ok? O plano de salvação, como nós falamos, né? Que aí tem muito a ver com o evangelho da salvação. Não consegue expor de forma clara, de forma bíblica, vamos colocar assim. Então, isso é um ponto de atenção muito grande, porque nós precisamos entender muito bem isso para poder comunicar muito bem também. Amém? Então, vamos lá. O evangelho da salvação é uma boa notícia, como nós vimos, não é algo que fazemos, mas algo que foi feito por nós. Efésios capítulo 2. Amém? Nós vamos entrar nas boas obras depois, que nós fomos salvos para as boas obras, não salvos pelas obras. Então vamos lá, de forma bem prática, como apresentar o Evangelho. Então, através da pergunta, como posso ser salvo? Tá? Através dessa pergunta, nós conseguimos entrar nesse assunto. Podemos ter duas abordagens. A primeira de forma mais de cunho mais pessoal, amém? Explicamos como o ser humano pecador pode se reconciliar com Deus santo. Isso foi um ponto importante na aula passada. Então, comunicar o evangelho não é comunicar só o amor de Deus. O problema do homem estava na santidade de Deus e, por Deus ser santo, não poder se relacionar com o homem. Então, a partir disso, ele necessita, e foi muita pregação do pastor Domingo, né? É a vida que Deus deu para que ele mesmo possa se comunicar através do que ele deu. Então, ele nos justificou. É a justificação através de Cristo Jesus. Então, esse é o problema do homem, é o pecado que o separava de Deus. Então, isso tinha que ser resolvido com amor, mas com justiça. Então, nós precisamos, na mensagem do Evangelho, isso tem que ser exposto, que há um problema, não é só, Deus é amor e ele te ama, de fato é. Mas se a pessoa não tiver a consciência de quão pecador é, e que não merece esse amor, ela não vai dar valor a esse amor, e nem vai entender esse amor de fato. Ela não vai ser salva, porque ela não tem consciência do que ela precisava ser salva. Ela tem que ter consciência da condição que ela tinha diante de Deus. Amém? De condenada, de destituída da glória de Deus, como Romanos fala. Então, vamos lá. Explicar o ser humano pecador, como ele pode se reconciliar com Deus Santo e como sua vida pode ser mudada em consequência disso. Então, olha só, em consequência da vida que recebemos, a vida de Deus, é que a nossa vida é transformada. Então, a proposta é essa, não é melhorada, é transformada. Agora nós vamos fazer algo bem prático, tá, irmãos? Aí todos vão participar comigo. A ideia é essa. Então, vamos fazer aqui uma lição bem prática. Dessa forma, a resposta pode ser esboçada da seguinte forma. Quem é Deus? Amém? Eu quero que cada um aí separe, a gente vai uma a uma, tá? Mas eu quero que vocês separem aí versículo bíblico, pode usar o Google agora. Quero todo mundo participando, tá? Para que a gente faça essa dinâmica.
Então, qual seria a forma esboçada de apresentar o evangelho dessa forma? Primeiro, apresentar quem é Deus, o que é o pecado, quem é Cristo, o que ele fez e o que é fé. Então, aqui nós temos essa apresentação de forma pessoal, que é a primeira abordagem que eu falei para vocês. Então, já está liberado. Quem quer começar, já abre o microfone e fala para mim. Então, vai ser como se fosse perguntas ali, né? Quem é Deus? Aí você vai trazer essa resposta com um versículo bíblico e com um contexto também, se quiser. Pode ser só um versículo bíblico, pode ser um contexto, mas é necessário que haja um... Talvez você tenha, assim, o versículo na cabeça, você sabe, mas não sabe exatamente onde está. Vai, joga no Google aí, pesquisa, esse versículo aqui que responde essa pergunta. Aí você fala, abre o microfone e fala. A gente precisa de dinamismo aí, tá? Sem vergonha, tá bom? A gente precisa de dinamismo para poder a aula andar, que tem muita coisa para falar, mas seria muito interessante a gente fazer isso. Então vamos lá. Quem é Deus? E eu já estou avisando, eu não vou responder nenhuma. Inclusive, eu fui tentado a colocar aqui o meu esbocinho do lado aqui para responder, caso vocês não respondessem, eu eliminei. Eu falei, não vou fazer porque eu quero todo mundo participando. Então, não esperem resposta minha em relação a isso. Eu quero que todos possam participar, por favor. Vamos lá. Quem é Deus? Quem vai ser o primeiro? Tô caçando aqui o versículo. Amém. Pode falar, Vinícius. Eu pego o que é o pecado. Deus é criador. Deus é o criador. Eu lembrei de Gênesis 1. Deus criou, né, os céus e a terra. Deus é o criador de todas as coisas. E aí, aquele versículo que deu um branco agora, acho que é Filipenses, né? Não lembro. Fala que Não precisa, que todas tem as acesso coisas a estão falar, tá, gente? Não, às vezes não dele, por lembrar. dele, são todas as coisas. Filipenses, né? Sim. Eu acho que sim. Às vezes, se quiser ganhar tempo, às vezes não vai saber. Seria bom, né? Falar, jogar no Google e dar um endereço aí. Mas pode completar com algum versículo, talvez, que não lembro agora exatamente o endereço. Eu diria que Deus, além de Criador, também é Pai. Uhum. Lá no Pai Nosso, a gente tem lá Quem tá Jesus falando orando. aí? Pedro, eu. Não, tá, reconheci a voz. Tá, só fala aí, porque eu tô com a tela aqui, gente, na frente, então eu não sei. Fala aí, Pedro. Não, então, além de Criador, também colocaria que Deus é Pai. Tá. Peguei a aula meio andando aí, mas estou tentando participar aqui. Bora, vamos lá. Amém. Deus é Pai, Versículo. Romanos 8. Isso, tem Mateus 6 também, quando Jesus faz a oração conhecida como do Pai Nosso, né? Amém. Posso ir? Vai. Para mim, Deus é eu sou, que ele fala, né? Quando ele fala assim, eu sou o que sou. Ele é o que a gente precisa que ele seja no momento que ele precisa que ele seja, entendeu? Cada um precisa de um eu sou diferente. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, esses tipos. Êxodo 3:14, né? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Amém. Vamos para o outro, o que é pecado? Eu separei aqui Gênesis 4:7. Pecado que o próprio Deus aponta de Caim, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? No sentido de que o pecado é esse desejo que está batendo a porta, fazendo com que eu me desvie de Deus, né? E da vontade dele e daquilo que é certo. Pecado também são as obras da carne, listadas lá em Gálatas 5. As obras da carne, Gálatas 5. Ok. Pecado é tudo aquilo que o homem faz que é contra a vontade de Deus. Errando o alvo. Quem é Cristo? E o que ele fez? Aí são duas perguntas que já podem ser respondidas juntas, amém? Quem é Cristo e o que ele fez? Cristo é ungido de Deus.
aquele que foi ungido para libertação dos cativos, para proclamar o ano aceitável ao Senhor. Vocês conhecem o resto. Cristo é Deus que se fez homem e é o Salvador da terra. Todo aquele que nele crê será salvo. João 3,16. Mas alguém quer falar do que ele fez? Eu diria que Cristo é a revelação plena de Deus para a humanidade, né? E ele fala lá em Mateus 11:27, né? Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então é só através de Cristo que é possível conhecer verdadeiramente quem Deus é, esse Deus que, né, foi apresentado anteriormente, né? E o que ele fez foi pagar o preço necessário para que nós pudéssemos realmente voltar à presença de Deus, né? Então fomos afastados. Na sequência, Cristo é aquele que revela, só que o pecado afastou, Cristo veio para fazer com que nós voltemos, né? Ele pagou o preço exigido pelo pecado, para que pudéssemos voltar à presença de Deus novamente, né? Para mim me veio muito na cabeça aquele texto de Hebreus, que eu não lembro a referência aqui, mas se eu procurar, ele é o resplendor da glória do Pai, né? A exata expressão do seu ser, sustentando tudo pela palavra, né? Do poder. Tem até uma canção, né? Lá em Romanos 3:23 em diante, apresenta Cristo como Redentor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o que é fé? Hebreus 11:1. Fala na frente de todo mundo. Aí ficou fácil. É a certeza daquilo que nós esperamos. Só falou o texto. Eu falo o contexto. Mais alguém quer falar sobre fé? Dentro desse contexto. Eu diria que fé é uma convicção absoluta nesse Deus e no Cristo revelado. Eu acho que fé aí, legal também colocar o exemplo daquela declaração de Pedro, né? Quando ele faz a pergunta para os seus, né? Os que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? E vocês, o que vocês acham? Aí Pedro dá aquela resposta: tu és o Cristo, filho de Deus. Então essa convicção Fé é um dom dado por Deus também. Sim, em outro caso, sim. Especificamente falando desse texto, tá, Vinícius? Você falou. Mas no contexto que eu estou falando aqui, eu quero juntar isso nessa apresentação. De certa forma, né, tem que ser Deus a despertar a fé em nós. Mas esse texto específico fala sobre essa fé que Deus dá como dom, estaria talvez em outro contexto, vamos colocar assim. Alguém mais? Então vamos lá. A aula andada foi excelente, obrigado por todos participarem, né, todos maravilhosos aí. Olha só então como nós construímos essa mensagem. Foi o que a gente falou anteriormente. Então, primeiro, eu apresento quem é Deus. Então, vocês apresentaram. Então, percebam assim que não é a própria Bíblia nos dá possibilidades, não é um padrão. Né? Inclusive, Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre como comunicar. E Paulo era excelente nisso, né? Como comunicar quando ele estava lá para a igreja de Corinto, né? Então, com a cultura da época, como comunicar isso. Mas então ali ele fazia essa comparação com os deuses, principalmente, que aqueles povos acreditavam. Então, perceber como isso é construído, como sempre foi construído. A pregação de Pedro, né, logo depois ali do revestimento do Espírito Santo,
Então ele estava falando ali basicamente com os judeus, mesmo que eram de todas as nações, estavam se reunindo na Jerusalém, judeu no sentido de mesmo prosélito, né, era convertido ao judaísmo, por isso que eles estavam se reunindo ali. Então percebam que ele começa a mensagem falando quem é o Deus de Israel. Ele vai falar os profetas, então ele vai começar, então vai construindo quem é Deus, aí ele vai falar o erro, que é o pecado, aí ele apresenta Cristo, que é a solução, e por fim ele fala como crer em Cristo. Então, como ter essa salvação? Crendo em Cristo. Foi tudo que vocês falaram. Então, quem é Deus? Qual é o problema, que é o pecado? Quem é a solução, que é Cristo? O que Cristo fez para resolver esse problema? E agora, como que eu alcanço, né? Como que, não é, apesar que não é você que alcança, mas como que eu recebo, melhor dizendo, essa salvação? Através de Cristo. Através de crer em Cristo Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, Roteiro queridos? bom esse, hein? Outra forma é apresentando tudo que Deus fará na história. Explicar de onde surgiu o mundo, o que deu errado. Então, perceba que a gente está contando aqui o Evangelho em capítulos, de uma forma ou de outra, mesmo que lá em cima é como se fosse tema, né? A gente botou temas ali, mas perceba que tem uma sequência, como se fosse capítulos. Aqui, então, ó, como surgiu o mundo, o que deu errado e como ele poderá ser restaurado. É uma outra abordagem, certo? A resposta pode ser esboçada da seguinte forma: criação, queda, redenção e restauração. Então vamos lá, mesma coisa. Quero que vocês falem sobre criação, queda, redenção e restauração. Agora a gente está falando de mundo, cosmos, universo. Assim que vier na cabeça, acharem, já pode falar. Pode Aí falar é bem. por partes? Né, pode ser nessa sequência. Criação, né, gente? Já está muito ali. Esse aí, o bom que é o começo da Bíblia, né? Que é Gênesis 1 e Gênesis 2. E 3, Tem né? tudo ali. Gênesis 3. É tudo ali. Tá E a tudo ali. profecia da redenção também tá ali, né? Tudo bem que ele precisa que é mais profundo, né? Mas Sim. o ponto principal, né, é a criação, mas pode usar João 1, né? João 1, o verbo se fez carne, né? Ou por quem Deus fez todas as coisas, Sim. né? Mas então é isso. Criação é Deus trazendo a existência, né? E dentro dessa criação, né, que é Gênesis 1, nós vemos o homem como uma coroa dessa criação, para justamente ser o representante de Deus nessa nova criação. Esse homem cai, se afasta. Então há um plano de restauração, e para isso Deus levanta um homem chamado Abraão, para que esse homem se estabeleça numa terra, para que aquele que pudesse, para que nessa terra um povo pudesse ser estabelecido, para que aquele que poderia resolver os problemas, que é o próprio Deus em carne, trouxesse essa redenção para trazer de volta o que foi perdido nessa queda, né? Seria essa restauração. Né? Muito bom. Acho que é isso. Resumido, né? A intenção é essa. Mas tá vendo como a gente pode explorar isso aí? A intenção é essa, que a gente possa depois mergulhar mais profundo nisso, mas é o entendimento do todo aí. Aqui nós temos o todo. Quando a gente fala de Evangelho da Salvação. Alguém mais quer falar? Vou seguir, tá? Porque tem bastante coisa para falar ainda, mas foi muito bom. De novo, agradeço por todos que participaram. Então, olha só, assim nós construímos capítulos de uma história, amém? E é isso que a Bíblia faz, ela cria um enredo, ela do início ao fim, ela está contando uma história. E a história da Bíblia está contida nessas duas verdades aqui, que é o quê? Primeiro, é de forma objetiva, quando fala de relacionamento com o homem, porque tudo que Deus criou, a princípio ele criou, e quando coloca o homem ali, o propósito principal é o relacionamento.
Amém? Mas por causa da queda, do pecado, tudo sofreu, Romanos 8, né? Todo o universo e toda a natureza, ela geme por causa dessa queda, mas há uma restauração, amém? De todas as coisas. Por causa do relacionamento restaurado através de Cristo. Então, uma coisa está intrínseca na outra. Falando isso assim de forma... Quando a gente entende isso aí, né, nós falamos sobre o evangelho, ou anunciamos o evangelho a alguém, ou apresentamos o evangelho a alguém, essa estrutura básica, ela é muito importante. Então, a gente falou de vários textos bíblicos, dependendo da abordagem, você não vai citar vários textos bíblicos, mas dependendo da conversa, você vai guiar a pessoa dentro dessas verdades aqui. Então, é isso que é importante saber, né? Em cada momento que você tiver, dependendo da situação, que você tiver ali para apresentar o evangelho, a forma, como eu falei, ela pode mudar, mas você que vai apresentar o evangelho precisa compreender que existe essa sequência. Eu não estou falando aqui que é uma sequência certa, essa seria uma sequência correta. Não estou falando que isso limita o poder de salvação de Deus, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que a forma que Deus apresenta o plano dele, e quando nós falamos de evangelho e salvação, ele apresenta dessa forma. Então, cabe a nós entendermos o que é isso e nós transmitir dentro desse molde. Quando eu falo molde, como eu disse, não precisa exatamente falar esse versículo, mas não pode se chegar no final assim de apresentar Cristo sem primeiro mostrar quem é esse Deus. Então, essa forma de apresentar é uma sequência que leva a pessoa a compreender. Porque aí que é o passo. A obra da salvação, é claro que é o Espírito Santo que faz, é uma obra de Cristo em nós, mas a apresentação do Evangelho ela é importante para quê? Que a pessoa compreenda. Amém? Então, quem é Deus? Então, precisa apresentar a Deus essa pessoa. Então, às vezes, aquela conversa, a pessoa está ali, vamos criar situações aqui, a pessoa está deprimida, está triste, e é um ponto ali para você começar. Ou a pessoa não crê, ou a pessoa tem dúvida, não importa qual é o ponto. Então, como eu começo? Eu começo falando de Deus. Começa falando desse Deus que criou, desse Deus que se revela. Aí eu tenho que falar do problema, a pessoa tem que entender que é um problema, porque ela está ali às vezes com uma causa, ela está triste, ela está depressiva, ela está desacreditada do mundo, desacreditada de Deus, existe um motivo, e o motivo sempre é o mesmo, gente, o motivo para todos os males é o pecado, e o pecado é o quê? A desconexão com Deus. Então a pessoa precisa reconhecer que tem um problema. Aí a partir do momento que ela reconheceu que tem um problema, opa, eu preciso de uma solução. Aí eu apresento Cristo e como ele resolve esse problema. Aí, a partir do que eu apresento a solução, é a pergunta que muitos fizeram para Jesus. Como que eu tenho a vida eterna, então? Quando eles enxergaram a Cristo, então como que eu acesso a vida eterna? Aí o como também é explicado. Através do quê? Da obra? Não, através de crer no que Cristo fez. Amém? Então, eu acredito que a forma mais completa de entendermos e apresentarmos o Evangelho é usando as duas perspectivas. Então, é uma e a outra, mostrando a restauração do universo, evitando sempre essa ideia escapista da religião, que oferece benefício para o merecimento. Então, assim, quando eu falo restauração do universo, e por que eu acho que sempre as duas elas andam muito juntas? E tem que andar juntas? Porque essa verdade que eu falei lá sobre a restauração, quando ela não está ligada a esse aspecto pessoal, que Deus também ele salva de forma pessoal, o que pode acontecer? É o que nós vemos muito esse evangelho da salvação que te faz escapar do mundo. Ou seja, você vai ser salvo para ir para o céu. Você faz um monte de coisa para poder merecer o céu. Então, esse não é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que está criando um escape através da religião, oferecendo benefícios, sejam aqui na terra, ou seja na vida vindoura, quando, na verdade, o que Deus nos chama é para viver a vida eterna hoje, em abundância, de agora, do momento que eu creio em Jesus, que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, já passo a viver essa vida eterna. Então, esse aspecto ele precisa ser apresentado dessa forma, e para que ele tenha essa relação, ele precisa também se apresentar de forma pessoal, para não ter esse escapismo, né, de não entender que a vida eterna é a vida que nós temos, não é uma rua de ouro, não é um lugar brilhante, não é nada disso, é a presença de Deus, é o relacionamento com Ele. Eu preciso mostrar para essa pessoa que o propósito principal, a restauração de todo o universo, no final, tudo que Deus vai fazer, porque o Éden volta, a nova Jerusalém descendo do céu, é o Éden de novo na terra, nós não vamos ficar no céu, nós vamos governar com Cristo, que depois nós vamos falar de Evangelho do Reino. Aqui na terra, é a terra que vai ser restaurada. Então, quando nós pensamos nisso,
há um propósito da terra ser restaurada no mesmo propósito que ela foi criada. Ela foi criada como um lugar de comunhão e relacionamento com Deus. Então, a restauração de todo o universo, ela tem um propósito. Qual é o propósito? O relacionamento com Deus. Amém? Então, a pessoa precisa ser inserida nisso, mostrando que tudo isso é para restaurar o relacionamento. E entender, fazer essa pessoa entender que ela faz parte desse plano. Ela faz parte desse plano. Então, ela não está aqui esperando algo, ela está em movimento, ela está participando do que Deus está fazendo, tanto nela como através dela. Amém, queridos? Ficou compreensível aí o que eu quis dizer para vocês? Deu para entender? Falem comigo. Tem Sim, alguma sim. coisa aqui? Dúvidas não, né? Por favor, se tiverem dúvidas, por favor, falem comigo, tá? Vou continuar. Manda joinha aí se eu posso continuar. Aí. Vamos lá. Se necessário, use palavras. A frase muito conhecida, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Quem concorda, não é só para a gente levantar aqui uma discussão, amém? Saudável. Mas eu queria ouvir vocês. Se alguém concorda com essa frase totalmente, concorda parcialmente, não concorda, falem para mim. Concordo parcialmente. Parcialmente? Você tem que dar testemunha, a frase fala sobre isso, mas você precisa falar, ué. Fé vem pelo ouvido. Alguém tem uma outra opinião? Quer falar? É assim, se for levar ao pé da letra, o evangelho, o apóstolo Paulo ele até levanta o questionamento: como virão se não há quem pregue? Né? Então, pregação é em termos de palavra, né? Então, tá falando de evangelho ali, né? Então, o evangelho de Cristo é pela palavra. Então, né, como o Pedro citou aí o texto, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, tem que falar, né? Teria que falar. Só que é isso, a fé sem obras é morta, ou seja, uma palavra sem testemunho é falha, né? Afasta as pessoas. Então, sem testemunho, né? Sem atitudes, a pessoa não vai nem te ouvir, na verdade. Sim. Vamos lá, então. Por isso, pegando as duas falas, do Pedro e sua, Renata, eu vou falar que essa frase é útil, mas é enganosa, quando a gente está falando do evangelho da salvação, amém? Ela é útil. É útil quando nós entendemos isso que você falou, dentro de um contexto, dentro do testemunho, que a gente entra em outro ponto, né, é outro ponto exatamente que complementa, mas é outro ponto. Ela é útil, mas ela é enganosa. Amém? E nós vamos entender por quê. Se o evangelho se referisse, acima de tudo, ao que temos que fazer para ser salvos, amém? Então, se eu fazendo algo e alguém me imitando, ela pudesse ser salva, da mesma forma que, ou seja, ações poderiam ser equivalentes à palavra, porque o que essa frase diz é o seguinte, é que o fazer, né, seria equivalente ao que eu falo, o que eu anuncio do evangelho. Amém? Então, é isso que ela está falando. Então, se fosse isso, né, nós sairíamos do que nós falamos sobre o evangelho da graça. Está incutido, por mais que tenha todo esse contexto que você falou, Renato, está incutido aí pensar que é através de algo que eu posso fazer que alguém pode ser salvo, e isso não é impossível. Então, quando eu falo de evangelho da salvação, na verdade, o que nós estamos falando diz respeito ao que Deus fez para nos salvar, e a maneira que recebemos isso por fé. Ele só pode ser anunciado com palavras. Aí eu pego o que o Pedro falou. A fé não pode vir senão pelo ouvir. Amém? E nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Eu peguei esse ponto, essa frase, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso aqui. Amém? São as sutilezas. Porque quando você olha essa frase, ela não é uma inverdade completa. Ela tem pontos ali que você mesmo aplicou, Renato, que são úteis. Mas quando eu pego isso como uma verdade, e não é uma verdade bíblica, eu posso cair em uma distorção, e é isso que a gente não pode cair. Quando a gente fala de evangelho, não pode ter distorção. O evangelho ele não pode ter distorção. Amém?
Vamos Amém. aprofundar. Perfeito. Esse assunto é importante por quê? Então, por que usar essa frase para a abordagem que eu vou fazer a partir de agora? A heresia ameaça a verdade do evangelho. Nós temos isso lá em Gálatas 2, verso 4 e verso 5. Diz assim, ó, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então, olha a preocupação de Paulo, que alguns irmãos se infiltraram para espionar a liberdade. Aqui está falando sobre uma tentativa de judaização daqueles irmãos, né, que tinham saído disso, estavam experimentando a liberdade em Cristo, e eles estavam ali se infiltrando, tentando acrescentar algo, ou misturar esse evangelho puro, verdadeiro, com algo a mais. Essa questão, não existe o evangelho e algo a mais. O evangelho é o evangelho. Então, tem algumas coisas que podem ser úteis, como a gente falou, mas a gente não pode falar que é o evangelho. O erro é usar alguma coisa que é útil e falar que isso é evangelho. Aí é um perigo. E é esse perigo que Paulo estava falando. Por quê? Paulo, em certo momento, defendendo a questão do judaísmo, de cumprir as leis, ele não fala que isso é ruim. Ele mesmo fala, eu sou judeu, eu cumpro. Isso não é ruim. Só que querer dizer que isso faz parte do evangelho, aí eu vou levar vocês a uma escravidão. Aí eu vou tirar vocês da liberdade. Liberdade de quê? De entender que algo que é útil, ele pode ser feito porque é útil, mas ele não é o evangelho. São coisas diferentes, são coisas distintas. Então, nós precisamos ter essa separação. Nós ouvimos o pastor falar, né, domingo, sobre costumes, que muitas vezes são pregados na igreja, como se fosse o evangelho, como se fosse parte do evangelho. E não é. E nós temos que nos posicionar com veemência em relação a isso. Hoje nós temos aí na internet, isso aí, então, está alastrado. O que nós temos na internet? De coisas que podem ser até úteis, a maioria não é, infelizmente, mas são coisas que podem ser até úteis, usando a palavra, a pessoa usa a palavra, tem princípio ali, tem princípios na palavra que são aplicados a toda a vida, mas querer usar isso como evangelho, como esse tema central da vida eterna, da vida abundante, não é. Não é. Querer misturar isso não pode ser feito dessa forma. De que forma? Falando que, na verdade, de alguma forma, o que nós falamos lá, que nós devemos reinar em Cristo. Nosso tipo de reinar foi o que o pastor falou, reinar de servir. Aí eles vêm com reinar de quê? Que você deve ser o rei aqui na terra. Todos os recursos e tudo devem estar voltados para você, que sua vida tem que ser... Não é evangelho isso. Não é isso que o evangelho promete. Não é esse tipo de sucesso que o evangelho promete. Não é que você não possa ter um nível de sucesso na vida. Não, mas querer falar que é isso que é o evangelho, é o que temos de tema central na Bíblia, o que a palavra fala, não é. Então, o cuidado tem que ser assim, tem que ser extremo em relação a isso, queridos. Porque alguns são muito escancarados e alguns são muito sutis. Alguns são muito escancarados e outros são muito sutis. Para que nós, primeiro, não possamos ser levados a isso e nem replicar esse tipo de coisa. E combater, quando nós tivermos a oportunidade de combater esse tipo de erro, né, dentro do nosso meio, nós devemos fazer isso. Como? Com a palavra. Sempre usando a palavra. Amém? Segundo ponto. Importa que somente... Esse texto é fantástico, cara. Fantástico. Importa somente que Cristo seja anunciado. Preste atenção na centralidade de Cristo e da mensagem de Cristo. Olha onde Paulo coloca a centralidade de Cristo e da mensagem de Cristo. Ele fala o seguinte: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Ou seja, a intenção está toda errada. É por inveja e rivalidade. Mas outros fazem de boa vontade. Top. Uns pregam por inveja e rivalidade, com a intenção errada, mas estão pregando Cristo. Outros pregam com boa vontade. Ótimo. Estes que pregam com boa vontade o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Então, preste atenção nos termos que Paulo usa, defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros. Olha só, o motivo pode ser falso, mas a mensagem não pode. Cara, isso é fantástico. Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar. Olha a importância disso.
Paulo fala assim, se a pessoa prega com uma ambição, prega com a intenção errada, mas se ela pregar Cristo, se for Cristo sendo anunciado, beleza, não tem problema, importa que Cristo seja anunciado. O que não pode é o contrário. Uma pessoa bem intencionada pregando a mensagem errada é danoso. Consegue entender isso? Uma pessoa com boa intenção, mas se ela não prega, que pode acontecer com muitos, se ela não prega a verdade do evangelho, isso vai ser danoso. Então, o central, o principal, é que Cristo seja pregado e que o verdadeiro evangelho seja pregado. Amém, amados? Esse aqui eu quero até abrir um ponto aí para que vocês comentem um pouquinho aí. Se vocês entenderam. Alguém quer falar? Entendido, pastor. Mas, assim, é até um negócio para a gente poder pensar também, né? Porque, assim, tá claro que o apóstolo Paulo quis deixar para a gente de ensino, né? Mas até essa questão, por exemplo, da motivação errada, é tipo assim, tá com a motivação errada, mas tá pregando o Cristo, tá tudo certo, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista da mensagem, a pessoa pode até ser alcançada. Mas o perigo hoje, né, que a gente pode encontrar é a questão de como é que ela será pastoreada, né? Sim, perfeito. Porque se o cara tem a mensagem, a motivação errada, né? E o que vem depois, né? E muito importante essa colocação. Aqui, queridos, e até bom para eu poder complementar. O que eu quero trazer para vocês é um entendimento da centralidade da palavra do verdadeiro evangelho, né? Claro que Paulo aqui, eu não sei nem que recurso linguístico é esse que ele está querendo usar aqui, mas ele não está falando assim, ele não está avalizando que faça isso, que faça de forma errada. Então tem um pouco de ironia até aqui. Né? Ele está falando, vocês estão tentando me prejudicar, mas estão pregando Cristo? Beleza. Então, na verdade, ele quer chamar a atenção assim, para a centralidade de Cristo e para que seja pregado o evangelho. Porque quando não é, ele combate veementemente. Isso aqui, não. Agora, se prega Cristo de forma errada, de alguma forma está pregando Cristo. Não que isso seja um aval. Amém? Então, assim, e motivação só você conhece. Motivações só a pessoa conhece. Os frutos podem até revelar também as motivações. Então, isso de forma nenhuma é saudável, nem para quem faz, que faz errado, e nem para quem está recebendo esse tipo de ensino. Pode alcançar, por isso que a gente está falando de evangelho de salvação. Então, essa mensagem de Cristo ela é poderosa porque está falando de Cristo, a centralidade está em Cristo, alcança, mas o pós, né, Pedro, como você falou, o pastoreio com a motivação errada vai ser danoso também. Então, qual é o cenário perfeito? O cenário perfeito é o que ele está falando lá em cima, que é o quê? Aqueles que pregam com boa vontade, por amor, mas pregam o evangelho. O perigo também, como eu disse, é alguém com boa vontade pregando, não pregando o evangelho, vai causar dano também. Obrigado pela colocação aí, Pedro. Alguém quer falar mais sobre isso? Não? Vamos seguir? Vamos seguir, então. Terceiro ponto, o evangelho é a palavra da verdade. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E isso, nós temos que crer que o evangelho é a palavra da verdade, que é ele que vai levar as pessoas a ouvirem e crerem na verdade, e essa verdade é uma pessoa, nós sabemos, e essa pessoa é essa pessoa que salva, que é Cristo Jesus, e é ele que dá o Espírito Santo, no qual nós somos selados para essa santa promessa. Caminhando aqui para o último ponto, que é prático, é muito prático também, é o relacionamento correto do evangelho com o ministério. Amém? Pregação de domingo também do nosso pastor, falando sobre ministério, sobre serviço. Tá, existe um risco de igrejas entenderem o evangelho como padrão mínimo de conteúdo para sermos crentes em Cristo. O efeito disso pode ser uma especialização em um ministério como cura, justiça social, engajamento cultural, ensino, que apesar de ser um processo natural de amadurecimento, pode levar a perder de vista o todo. Então, presta atenção, uma igreja, quando ela vai crescendo, isso eu falo de liderança, pastores e de igreja como um todo, ela vai tendo uma identidade, isso é normal. E dentro dos serviços que essa igreja faz, e ministérios, podem ter alguns ministérios que se destaquem. Isso também é muito normal, como esses que eu citei.
E não só ministérios que se destacam, tem ministérios que são necessários, que todas as igrejas tenham, mas alguns podem ser o seu destaque. O que nós percebemos muito hoje, acontece muito, é que quando alguma igreja ela começa a ter um destaque em um certo tipo de ministério, o ministério ele começa a ficar muito mais evidente, seja de cura, seja qual for, muitas delas perdem essa visão do todo. E qual é a visão do todo? É o evangelho, porque é o evangelho que traz unidade a tudo que realizamos. Cada forma de ministério é capacitada, fundamentada e resulta do evangelho. Porque se não é assim, tanto a mensagem transmitida pode ser transmitida de forma errada, comunicando que o evangelho é aquilo, que o evangelho é aquele programa de cura que faz parte, que é importante, mas não é o evangelho. Amém? O evangelho é o que fundamenta, o evangelho é o que capacita. Todas essas coisas elas devem ser resultado disso. Por ser infinitamente rico, o evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal, não a pessoa principal, amém? A pessoa principal é Cristo e o evangelho é a palavra de Cristo, é a mensagem dele. Então nós temos a pessoa, que é Cristo, e o elemento, que é o evangelho. Texto que nosso pastor ministrou, domingo também agora, 1 Pedro 2, mas aqui eu tiro essa parte, versículo 7 e 8, que diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, está falando de Cristo, amém? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. A pedra que é Cristo, ele está ligado à mensagem dele. Ele é pedra de tropeço para quem? Quem tropeça em Cristo? Quem desobedece a mensagem dele. Qual é a mensagem de Cristo? É o evangelho, queridos. Amém? Então, aqui está o ponto. Então, o evangelho é essa mensagem de Cristo, que é o fundamento da igreja, que é a mensagem dele. Por isso que Paulo vai falar, se vier um anjo, ou seja, quem for, falando algo diferente do que nós falamos, do que nós recebemos, do que nós ouvimos de Cristo, do que eu recebi, tenha isso como anátema, não procede de Deus. Então, aqui nós conseguimos entender, e precisamos entender isso muito bem, como que o evangelho se relaciona com os ministérios. Amém? Ele sempre é esse elemento principal, porque só ele tem esse poder, só ele tem essa robustez para sustentar todos os outros. Porque, de novo, uma coisa pode começar muito bem, e dentro de uma igreja tomar um rumo muito bom. Vou dar um exemplo aqui, um programa de cura, seja o que for, e aquilo começa a crescer, e que bênção, que bom, mas se perder a ideia do todo, se a igreja se tornar um programa de cura, ela perdeu o propósito de igreja, porque o propósito de ser igreja, propósito de missão, eu falo, amém? Propósito de igreja a gente pode relacionar vários, relacionamento e tudo, fala propósito de missão, de anunciar, de comissão de igreja, é anunciar o evangelho, é testemunhar de Cristo, anunciando o evangelho. Ela perde isso, e ela perdendo isso, ela perde tudo, porque ela está perdendo o fundamento. Aí começa bem, boa intenção pode até ter, mas se perde, mesmo tendo boa intenção. É tipo Davi tentando carregar a Arca da Aliança em carroça, a intenção dele era boa, mas a forma não era certa, porque a forma quem define é o Senhor. Ele deixou na palavra, ele deixou como a igreja dele deveria ser fundamentada. Então, nós precisamos seguir o que a palavra diz. Tudo que nós agregamos e que Deus possa nos dar através de ministérios, criatividades, tudo beleza, ótimo. Mas ele só pode funcionar sendo o resultado do evangelho, da capacitação do evangelho. Amém, queridos? Aqui eu deixei para o final uma curiosidade sobre o evangelho. Isso aqui é uma curiosidade. Olha que texto maravilhoso. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Então, está falando dos profetas que falaram dessa salvação, de Cristo, do evangelho da salvação. Então, a esperança, a expectativa deles estava ali. Eles investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estava. O Espírito que inspirava eles. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês que estão vendo esse cumprimento. Quando falaram das coisas que lhe agora foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam em observar. Amém? Esse anseio é o que acontece de fato. O que está
Implícito nesse texto é que esse grande mistério revelado através de Cristo Jesus, que é todo o plano que nós falamos, que vai incluir o evangelho do reino também, que nós vamos falar mais à frente, é algo que até esses seres celestiais, eles anseiam em observar, ver o desdobramento disso. Então, precisamos entender que mesmo simples, né, o evangelho é simples, ele é simples, mas ele é profundo, meu irmão. Ele é simples, mas ele é profundo, é um oceano. É muito profundo. Então, por mais que seja simples, ele não é simplório. São coisas diferentes. E entender isso é uma imensidão, deve ser um desejo do nosso coração. Amém? Chegamos ao final, meus amados. Amém, glória a Deus. Chegamos aí ao final. Vamos lá. Quem quer comentar, colaborar, tem alguma dúvida? Agora é a hora. Quando eu estava vendo aqui o tema da mensagem e da aula, né? E o conteúdo, na hora me veio que essas ideias, né, essas estruturas de apresentar o Evangelho da Salvação, elas são extremamente úteis para o Evangelho, uma abordagem de rua, né? Eu mesmo lá no sertão, eu percebi que se eu tivesse com isso mais fresco, seria mais fácil para poder fluir nas conversas muitas vezes, né? E eu acho que é um tipo de aula, um tipo de conteúdo, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que ter isso no sangue, sabe? Se for o caso, alguns versículos decorados, ou pelo menos a citação ali para a gente poder rachar rápido no telefone, e saber muitas vezes para como conduzir a conversa, né? Para dentro dessas estruturas, não para engessar, não para deixar nada muito metodológico, não é sobre isso, mas para ter uma linha de raciocínio, né? Sim. Porque chegar como você falou, né? Tem que ter a problemática, a solução, né? E quem é a solução, né? Então é muito válido isso, tá no nosso DNA já, né? Sim. Isso é muito importante, Pedro, porque por isso que eu falei que eu creio naquelas duas abordagens, porque, por exemplo, se você pega uma abordagem muito reformada, ela é muito sistemática, né? Então é aquela teologia sistemática, vai apresentar o tema, o problema, mas não consegue inserir a pessoa dentro daquilo muitas vezes, entendeu? Tá, tudo bem, né? Mas tá, o que isso tem a ver comigo? Então a gente conseguir realmente, como você falou, relacionar isso, ter isso em mente, que às vezes, né, mesmo que não venha ali, o ideal é isso, que você tem os versículos bíblicos, mas se você sabe o caminho para conduzir, né, você vai usando coisas como Paulo fez, cara, fantástico, né? Paulo tá lá no aerópago, né, e usa lá o Deus desconhecido, olha que loucura, olha como ele faz a aplicação do negócio. Ele falou, opa, tem um Deus aqui desconhecido, é esse aqui que eu vou falar. Então, assim, ele traz, porque ele tinha muito bem formatado na mente dele que informação que ele queria passar, que informação ele queria transmitir. Porque senão a gente vai ficar transmitindo muitas vezes só assim, Deus é amor, Deus te ama. Mas não é a informação completa. Porque a pessoa precisa saber o porquê desse amor e o quanto custou esse amor. É isso que vai levar ela a entender que ela necessita desse Senhor e desse Salvador, né? Quem mais quer? Então, pastor, eu acho que o ponto Paulo é muito importante justamente pelo que o Pedro falou, né? Que a gente fica tanto tempo dentro de igreja e ouve tanta coisa, tanta teologia, tantas coisas que o básico às vezes a gente não consegue fazer mais, né? Uhum. E isso é o fundamento da nossa fé, só que isso tem que estar muito claro, né? Você transmitir com clareza, isso pra gente precisa estar muito claro, né? Sim. E como o senhor falou, diferenciar o que realmente é o evangelho, o que é essa mensagem, né? E se é uma mensagem, é uma forma a ser transmitida, né? Que eu acho que foi o intuito dessa aula mesmo hoje, né? Apresentar essa forma natural de como que realmente a coisa acontece. E faz todo sentido, porque é como o Pedro citou, e o senhor citou também, né? Há um alvo, há um problema e há uma solução, né?
E é isso, todo mundo que vive essa vida está sem Cristo, está mergulhado nisso. Então, nada melhor do que apresentar Cristo dessa forma, porque todo mundo está no mesmo barco, né? Todo É mundo vai isso aí. compreender dessa forma, né? Então, glória a Deus. Benção demais. Eu acho interessante só fazer uma colocação aqui, a respeito do evangelismo, né? O pastor Fernando, ele tem passado algumas orientações assim, como o Pedro falou, como o pastor falou também, é, a forma como é transmitido também, porque assim, que o pastor Fernando tem passado, olha, a gente não tá ali para falar para crente, então a gente tem que transmitir o evangelho, a gente tem que falar com uma boa notícia, muitas vezes sair um pouco aquele contexto, como o Renato falou, às vezes a gente fica muito ali dentro da igreja, né? A gente está falando às vezes as mesmas coisas, a mesma linguagem, e é encontrar ali um jeito, né? Ser usado por Deus, na verdade, para trazer mesmo o evangelho numa linguagem que as pessoas vão entender, porque afinal de tudo, o evangelho é o poder para a salvação, né? Bem, É o poder de Deus para a salvação do perdido. Então, realmente, é um desafio a gente parar com um pouco aquela nosso linguajar de crente também, né? E realmente transmitir o evangelho com sabedoria para que as pessoas entendam. Como o pastor deu o exemplo ao Deus desconhecido, né? Paulo pegou aquela brecha, ele trouxe numa linguagem onde as pessoas iriam entender. E eu acredito que é isso, assim. amém. Amém, é isso aí, perfeito. Sobre isso, só comentando, aproveitando aí, depois o Dirão vai falar o que você falou, entender, por isso que a compreensão, e essa é a ideia da aula hoje, ela é importante demais, cara. Por quê? Porque o que nós vimos já de movimentos em torno do evangelho, como isso causou distorção. Nós sabemos a nossa missão como igreja de ser justiça de Deus. Falo em todos os sentidos. Né? Estou falando dos necessitados e todos mais. Mas que a igreja não é assistencialismo, por mais que faça assistência. Por quê? Porque precisa ser pregado o evangelho, que é o que resolve o problema. Aí no outro extremo você tem o que? Não precisa. Né? A gente só precisa falar aqui de forma sistemática da Bíblia. Mas se não há atitude, aí sim. Aí sim, dentro desse contexto, onde o evangelho é pregado e a pessoa ele é anunciado, a obra ela complementa. Também? Então não é vazio. Então ele é realmente isso que une. Por isso que eu falei, né? Se nós tivermos isso muito dentro do nosso coração, esse entendimento, e a gente precisa organizar, porque às vezes a gente tem todo esse entendimento, mas não tem isso organizado. E, como eu disse, você vai perceber que isso é um padrão. Nós falamos aqui de Pedro lá no início, você vai ver Paulo, isso era um padrão desses que anunciavam o evangelho. Eles seguiam exatamente esse padrão de anunciação, quando eles faziam, entendeu? Por quê? Porque é a forma que a Bíblia apresenta, simplesmente por isso. E tudo isso tem que ser feito com graça, com amor, com compaixão, porque senão eu falei, senão vira uma coisa sistemática, né? Pode virar várias coisas, menos o evangelho. Isso que é lindo no evangelho. O evangelho, como você falou, é poder, não é só palavra, não é só o que você diz. É o poder do Espírito Santo atuando em você. Mas a comunicação clara vai fazer com que a pessoa entenda, ela compreenda. E isso faz parte também da anunciação do evangelho, que ela compreenda. Por isso que a Bíblia ensina. Né? Que senão, talvez ela falaria assim, ó, o que vocês vão ter que fazer se for só poder, vamos pensar assim, só poder, chega lá e ora, como só fica orando e pede poder e todo mundo vai se converter porque o Espírito Santo vai agir no poder. Não é assim. A palavra é anunciada, a pessoa entende e há o poder do Espírito Santo agindo. Então, existe sim um método bíblico, né? Não é uma metodologia, mas existe uma forma que Deus nos apresentou desde o início, né? Se a gente for ver, desde o início da Bíblia, como o Renato falou, já tem uma apresentação de qual é o plano. E Jesus é isso, Jesus é falando, eu sou o plano está aqui de frente de vocês, agora me anunciem. Mas essa anunciação, ela segue o padrão bíblico. Eu fiz um curso há uns anos atrás, e ele literalmente chamava Redenção do Mundo, ele trazia todo, né,
o plano de evangelho, o plano de reino, o plano de salvação. Era muito interessante, assim, que a gente colocava no papel ali, tipo, como se fosse uma linha temporal, todo o plano de Deus. E, cara, quando você para e faz isso, é muito interessante, fica muito bacana de entender. É como o pastor disse, a compreensão toda de toda a mensagem do evangelho ela é crucial porque senão a gente fica que nem um barco à deriva, né? A gente não sabe de onde veio, que ponto que a gente tá, que rumo que a gente tá tomando, entendeu? Então, assim, ela acaba dando norte para nossa, ela vai norteando a nossa fé, ela vai norteando, né, a nossa caminhada com Cristo e essa mensagem sendo proclamada através de nós, entendeu? Então, bem interessante. Dina, Boa noite, paz. Tá me boa ouvindo? noite, Max. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Tô te ouvindo. Ah, é, muito boa aula, assim, glória a Deus. O que me veio na mente, assim, que eu tava pensando, o quanto refletindo no quão real isso é, o quão importante é essa compreensão, né? Às vezes a gente, né, voltando lá no conceito da onde surgiu a palavra do evangelho, né, no sentido da aplicação, aquela questão da boa notícia, né? É meio que num contexto, um exemplo, né? Você pega um cenário de guerra onde as pessoas estão num negócio lá aflitas, né? Algo até difícil de imaginar, mas aí chega a boa notícia, né? Que foi vencida a guerra, que o rei venceu, que a vida mudou. Então era uma coisa que realmente trazia um impacto que mudava por completo a questão da realidade a qual aquilo estava inserido, né? E trazendo isso pro evangelho, né? Pro cristianismo, é o que Cristo fez por nós, né? A boa notícia da obra da cruz, né? Da obra de Cristo como um todo. Mas a gente parece que a sociedade, né, a gente tem avançado tanto em tantas coisas aí, tecnologia e tudo mais, são coisas boas, mas às vezes é tanta informação e tanta desinformação ao mesmo tempo, que é tanta notícia, que se perde o que é a boa notícia, o que é o puro e genuíno e verdadeiro evangelho, né? As pessoas, é muito fácil, é muito comum ver por aí essas pessoas, na verdade, se tornando igrejeiras, né, de uma cultura de de religiosidade, né, com nomes disfarçados, mas que quando o evangelho genuíno e verdadeiro vem com confronto com a palavra, tentando trazer mudança, transformação, de fato, para uma realidade, para uma vida, as pessoas simplesmente não querem aquilo, não aceitam aquilo, porque não é aquilo que elas querem, elas estão no lugar que ela quer, é igrejeiro, né, que é aquela cultura, assim, né. E aí me veio, assim, acho que é lá em Atos, né, deve ser Atos 1, quando Jesus vem falar com os discípulos depois da ressurreição já, né? Ele fala que do alto vão ser revestidos, né? Com o poder, o Espírito Santo vai vir e tal, né? E ele fala, né? Que vocês serão minhas testemunhas. E esse testemunho no original é o mártir, é o mesmo de ser mártir, tipo, é morrer por aquilo. Então, sabe, essa compreensão desse evangelho, de entender o que é de fato isso, a ponto de transformar por completo a nossa vida, a nossa realidade, que a gente daria a vida por aquilo, né? É o que os discípulos fizeram, até entrando, né, no outro caminho, mas como que cientificamente as pessoas conseguiram provar a questão da existência de Jesus, né? Eles pegam elementos, né, que pegam os 4 evangelhos, eles conseguem, né, não entrar nesse mérito, mas de forma bem resumida e de grosso modo, eles atribuem a o que 4 pessoas diferentes relataram algo e gastaram suas vidas por aquilo, que é impossível aquilo não ser uma verdade impactada, né, na vida das pessoas. Então, é algo assim de se refletir e tentar trazer para nossa realidade, né, o impacto que o evangelho tem nas nossas vidas, né, precisa ter nas nossas vidas, nas nossas realidades, a ponto de nós gastarmos a nossa vida por isso, né, e saber compartilhar essa notícia, né, não só falar de uma cultura que a gente ouviu falar, ou que é, né, algo nesse sentido. Então, essa é uma mensagem extremamente essencial, pontual, né? A gente olha e fala, o evangelho é salvação. Eu sou salvo, aceitei Jesus, sou salvo, como se não fosse uma importância, né? Mas é tudo, né? É o centro. O evangelho é tudo, né? Cristo, a centralidade de Cristo, né? Então, muito pontual. Glória a Deus, a aula foi muito top. As interações também bem bacana, glória a Deus. Era isso, minha contribuição. E é muito bacana ver como o Espírito, né, move na nossa igreja, uma igreja, como eu falei, né, que tenha compreensão, porque somos ensinados sobre o Evangelho do Reino, mas como eu falei, sempre permeando ali essa ideia do Evangelho de salvação, não como algo a menos, né, nunca foi,
Mas até uma das falas do pastor foi essa, falou assim, a gente precisa falar mais do Evangelho da Salvação. Né? Por quê? Porque às vezes, como eu disse, ele é simples, mas ele não é simplório. É diferente. Tem muita coisa muito tesouro que a gente pode extrair. E pegando um pouquinho do que você falou, né, Dina? O Paulo vai dizer assim, né? Que se Cristo não, que faz parte desse plano que a gente falou, né? Está dentro do plano. Ele diz, se Cristo, falando para os irmãos, se Cristo morreu e não ressuscitou, nossa fé é vã. Então, olha como isso se distancia muitas vezes do que nós ouvimos hoje, das vozes que ecoam hoje. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, cara, se o que aconteceu com Cristo não é verdade, não existe cristianismo. Agora, se é verdade, meu irmão, vale a pena morrer. Porque se eu morrer, daqui a pouco eu estou igual a Cristo. Eles viram, né? Então, é factual. Cristo ressuscitou. Então, qual a importância de morrer? Nenhuma, eu vou ressuscitar. Aí, quando a gente se afasta disso aí, né? E Hebreus chama muita atenção, não sei se é o 2 ou 3, eu até estava montado para essa aula, mas eu dei até em outra aula, mas o autor ele vai chamar atenção disso. Fala assim, se não dermos atenção, se negligenciarmos tamanha salvação, perde tudo. Perde tudo. Se distanciarmos desse entendimento aí, desses princípios basilares, a gente vai se perder. Como eu disse, a gente se perde na programação, no programa bom, beleza, que está dando certo, mas a gente se perde, porque se perde do elemento fundamental. Entendeu? A gente começa a olhar coisas que são boas como aquilo e dar importância para elas de algo fundamental que ela não é, mesmo sendo boa. Isso é um risco, é perigoso. Amém? Alguém mais quer colaborar? Alguém com dúvida? Tem alguma coisa no chat? Acho que não, né? Não vi nada, não. Tem não, pastor. Eu ia falar uma coisa, essa não é rápido, só que veio na minha mente. O senhor falou sobre o poder, né? Se Deus quisesse, vai lá com o poder, cura, ora e tal. Só que eu fiquei pensando muito em Israel, o povo de Israel, né? Quando Deus apareceu, né? Quando Deus se manifestou lá no monte, com fogo, poder, trovão, isso não mudou eles. E a questão da pregação do evangelho é porque ele vai na mente, ele vai construir um conceito que vai estruturar toda a vida de uma pessoa. Por isso que tem que ser a mensagem, porque tem que ser algo na mente mesmo. Por isso que é culto racional, tem que ir na mente da pessoa, não é o visual, não é a sensação que ela teve, porque isso aí passa, isso é irrelevante. Irrelevante não, né? Mas pode até ser usado como ferramenta, mas ela não é sólida. Sim. E a mensagem, ela é sólida, porque ela é transformadora na mente. Por isso que é a renovação na mente, né? E vem pelo ouvir. E o ouvir vai e vai penetrando o seu consciente mesmo, né? Do que é essa verdade. E aí, por isso que é só pela mensagem, né? Não é pelas... assim, não só por poder, né? O poder era... Jesus até usava como uma ferramenta, mas com o intuito sempre de trazer a mensagem, para que as pessoas compreendam o que é essa verdade, né? Então, é a partir dessa verdade, na nossa mente, que é construído o evangelho, né? E aí, a partir daí eu posso me relacionar com Deus. Tanto que ele se chateia, né? Jesus se chateia com isso. Que a galera começa a seguir ele só por causa dos sinais. Ele fala assim, tá bom, tô fazendo sinais, mas se estão prestando atenção na mensagem que eu tô falando, ela que é importante. Ele fica chateado com isso. Exatamente. Exato. Porque saciou a fome, eles, nossa, que impressionante, ele multiplicou. Mas, no fim, isso se perde, se não tiver a mensagem. E o ponto da mensagem é isso, a pessoa entender que há algo de errado com ela e que ela precisa de uma solução mesmo, né? Que é essa boa nova, essa mensagem. Há um problema gravíssimo, né? E que precisa de uma solução e só tem uma única solução. E essa solução é Cristo, que você precisa receber por fé, né? Então... Desculpa, Renato. Não, só isso.
Para vocês terem ideia, assim, só alguns cortes que eu vi, que aí eu vou resgatando algumas coisas aqui na mente, para a gente entender isso, algo que ficou muito, assim, popularizado, um tipo de movimento onde você vai orando pelas pessoas, que é importante, manifestação de poder de Deus, pode até acontecer cura. Mas não sei se foi só recortes, então não quero julgar, né? Mas pode ser que, se foi isso, está errado, né? Onde as pessoas vão ali abordando, orando, e até pode acontecer uma cura, um milagre, tal, mas se não houve exposição do evangelho, aquela pessoa foi curada, mas e aí? Entende? E aí? O problema dela, o real problema, não foi solucionado. Então aí que está a questão, né? Não anula nunca, de forma nenhuma, como o próprio Jesus fez, como ele próprio falou, que nós receberemos poder para testemunhar, faríamos sim, sinais, mas isso não pode estar desassociado do evangelho, não tem como. Essa é a mensagem que nós carregamos, essa é a boa nova, a solução de todo o problema. O problema principal, qual é? O relacionamento com Deus que foi rompido. Pronto. As outras manifestações fazem parte. Mas o problema que o evangelho vem solucionar, a boa nova, foi o que o Dinan falou, é que a guerra foi conquistada, o rei reinou. Tem uma boa notícia, né? Vocês estavam mortos, agora pode ter vida. Dentro dessa vida, você pode ser curado, você pode ser restaurado, pode não ser também, e mesmo assim, o importante é que você resolveu o principal problema, e é isso. Amém? Amém, queridos? Se não houver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar. Agradeço a vocês pela presença. Vou orar aqui. Deixa eu ver, não tem mais nenhuma dúvida aqui, não. Amém? E na quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento, pela tua poderosa palavra, viva e eficaz, Senhor, que nos ensina, nos corrige, nos orienta, nos direciona. Obrigado, Senhor, por trazer, Senhor, manifestação do teu poder através da palavra viva em nós, que é Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo, que faz com que ela seja aplicável às nossas vidas e em nossas mentes, trazendo transformação. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que tudo é para ti, por ti e para ti, que nós possamos ser capacitados e nossos entendimentos possam absorver toda a sua mensagem e sua vontade para que possamos anunciar de forma eficaz, Senhor, de forma a cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor nos revelou. Tamanha revelação que recebemos, tamanha graça que recebemos, tamanha salvação. Que não haja negligência em nós, por falta de interesse, em manifestar esse grande tesouro que recebemos. Em nome de Jesus, que é que eu te oro. Amém. Amém, meus amados. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém, boa Deus noite. abençoe.